o teu jejum, aquilo que você vai buscar nessa jornada de 40 dias, é entre você e Deus. O jejum, gente, eu sempre gosto de dizer que não é uma ação espiritual que muda Deus, porque Deus é imutável. Ele, de fato, só quer nos abençoar. Mas então, pastor, por que a gente jejua? Porque o jejum tem a característica de nos mudar, nos transformar. Eu sempre trago o exemplo de Esté, né? Quando o primo de Esté manda um recado para ela, a situação era desoladora, a situação era, assim, impraticável. Era risco de vida e morte. E o primo de Esté diz para ela, você precisa fazer alguma coisa para mudar essa situação. Só que ela estava tão desanimada, ela estava tão desencorajada, que ela manda o recado de volta dizendo, não tenho o que fazer. A situação está aí e, na verdade, eu estou com as mãos atadas. Eu não posso fazer nada. Até porque se eu tentar me mexer, eu posso morrer antes do povo de Israel. Até que Mardoqueu disse para ela o quê? Se você não fizer nada, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Mas ele vai fazer. Até que Esté, né, toma uma decisão ainda temerosa. E a palavra diz que ela decide jejuar 3 dias. Eu sempre gosto de ressaltar isso. 3 dias depois, quando ela termina o jejum, a situação continuava a mesma, tá? O povo de Israel continuava com o risco de ser eliminado. Ela ainda não tinha ido à presença do rei, mas Esté era outra. O posicionamento dela era outro. A sua forma de enxergar a situação era outra. Por quê? Porque o jejum primeiro nos capacita, para que então a gente faça o que precisa ser feito. É assim que Deus abençoa uma família, tá? Você pode estar olhando para situações dentro do seu lar e estar dizendo, meu Deus, eu estou me sentindo impotente. Há tanta coisa que eu gostaria de mudar aqui dentro do meu casamento, mas parece que eu não consigo, não sei nem por onde começar. É impressionante, irmãos, quando nós entramos num processo de jejum e de oração, quando a gente sai do outro lado, a disposição é outra. Até a disposição mental, tá? Não estou falando nem da questão espiritual, porque isso é de fato transformador, mas a disposição mental. E é esse o propósito. Para que durante esses 40 dias você estabeleça diante de Deus o teu sacrifício e o teu propósito. Entenda, tá? Teu propósito individual é você e Deus. Eu sempre dou orientação que seria muito bom que hoje mesmo, não deixe para amanhã não, porque amanhã a gente já começa o jejum. Mas hoje mesmo, você já pegue uma folha dia 4, coloque o teu propósito, olha, começo tal dia, encerro tal dia. Defino que esse horário do meu dia vai ser o horário que eu vou orar, esse horário do meu tempo de oração. O meu jejum e o meu sacrifício será esse. Aí você define sobre o que você vai jejuar. Você vai mexer na sua alimentação? Você vai mexer em um hábito que te deixa confortável? Porque jejum não é só sobre alimento, né? Às vezes o nosso jejum é de um hábito que estamos acostumados, né? Mas jejum tem que ser sacrifício. Não tem como, tá, gente? Ah, pastor, eu vou fazer o jejum e eu vou ficar sem me alimentar. Quando me der fome, aí eu vou... Não, isso não é jejum. Isso é dieta, tá? Jejum, de fato, é sacrifício. Eu preciso determinar o horário que eu começo e o horário que eu termino. Eu vou tirar uma refeição, eu vou tirar 2 refeições. Eu vou fazer o jejum de um hábito que eu estou acostumado e é isso que eu vou sacrificar ao Senhor. Isso é o jejum, né? E você também, além de definir o seu jejum, você vai definir quais são os alvos do teu propósito. Sobre o que eu vou jejuar? Pela minha família? Pelo meu casamento? É uma decisão profissional que eu preciso tomar? É sobre os meus filhos? É uma libertação de alguém da minha família que eu tenho orado há muito tempo e eu preciso definir isso diante de Deus, até para que diante dessa pessoa eu tenha mais autoridade até para falar com ela? Jejum é isso, tá, gente? Qual era o jejum de Esté? O jejum dela era ter coragem de chegar diante do rei para fazer um pedido. E Deus encheu ela não só de coragem, né? Encheu de coragem, encheu de sabedoria. Quando a gente olha para a história, até o jeito que Esté chegou diante do rei era resultado de um revestimento espiritual que ela teve. E por fim, entenda isso, tá? Tem certas batalhas, irmãos, que nós estamos enfrentando, que elas não são resolvidas apenas com a nossa oração do devocional que fazemos todos os dias. O que, pastor?
Você está dizendo que o devocional... Não, gente, devocional é um momento muito poderoso. Mas entenda, tá? A palavra do Senhor diz que tem certos níveis de batalhas espirituais. Tem certas espécies de enfrentamentos no mundo espiritual que só são resolvidos com oração e com jejum. Foi isso que Jesus disse, né, para aquela família que estava enfrentando com aquele filho, aquele menino ali, um nível de batalha espiritual que nem os discípulos de Jesus conseguiram resolver. E Jesus explica isso para eles. Tem certas espécies que só são vencidas com jejum e oração. Como eu dizia no culto das 7 da manhã, nós estamos num tempo de celebração, né? Seria muito fácil e prático eu trazer para a igreja uma proposta de um mês só celebrando, né? Aliás, principalmente nessa época do ano, né? Aqui no Nordeste, do jeito que a gente tem comida gostosa nessa época, né? Vamos celebrar um mês inteiro só comendo milho, pamonha, amendoim e chupando laranja. Mas eu entendo que o Senhor trará esse tempo de colheita já já. E entendam, tá? Na última semana nós vamos celebrar. Você crê nisso? Na última semana nós vamos celebrar. Na última semana do mês de julho será um tempo de celebração. Você já agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele trará sobre a tua casa e sobre a tua família. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu creio nisso. Então vamos lá, antes de meditar na palavra. Como eu disse, domingo passado, cada pessoa, cada família define o seu propósito de jejum. Só que nós, enquanto igreja, nós teremos um propósito coletivo, tá? E a gente dividiu os 40 dias em 4 etapas. O texto que a gente vai usar é, que eu vou ler a minha mensagem de hoje, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem trouxe o crescimento. Então a gente vai dividir os 40 dias em 4 etapas de 10 dias, tá? Na primeira etapa de 10 dias será o tempo do plantio, da semeadura. Na segunda etapa de 10 dias será o tempo do cuidado, o regar, né? Você pode plantar, mas se você não cuidar, vai morrer a semente. Então a segunda etapa será a etapa do cuidado. A terceira etapa é uma etapa que não depende em nada de mim nem de você. Não tem como, porque Paulo diz que quem dá o crescimento é quem? É o Senhor. Então a terceira etapa de 10 dias será a etapa do crescimento. Eu preciso buscar intencionalmente crescimento. Mas a palavra diz que quem provoca esse crescimento é Deus. Um planta, outro rega, mas quem traz o crescimento, o apóstolo Paulo diz que é o Senhor. E a quarta e última etapa, que é os 10 últimos dias do propósito, é a etapa da colheita, né? Quem semeia tem que se preparar para a colheita. Então, irmãos, nesse tempo, esse vai ser o jejum coletivo. Vou falar rapidamente, porque depois você vai ter acesso a essas informações no nosso aplicativo, no Instagram da igreja. Qual vai ser o propósito de jejum coletivo? A comunidade, a família, nós enquanto casa de Deus, nós vamos jejuar por quê enquanto igreja? Primeiro, do dia 22 ao dia 1º de julho, nós vamos orar pelos novos convertidos, é o tempo da semeadura, sobre pessoas que se renderão ao Senhor Jesus. Novas pessoas que conhecerão a Jesus através da nossa vida, é o tempo de semear. Então creia, tem gente da sua família que o Senhor trará sobre a vida dessa pessoa a bênção de salvação. Você crê nisso? Alguém que você está orando há muito tempo. Então, os 10 primeiros dias, enquanto igreja, nós vamos orar e jejuar para que pessoas se rendam aos pés de Jesus. A segunda etapa, que é a etapa do cuidado, o nosso propósito de oração coletiva enquanto igreja, nós vamos jejuar pelos voluntários da igreja, por aqueles que trabalham nos ministérios, e também pelos nossos grupos de FTL, né? Os faróis em todo lugar, que será o tempo, então, do cuidado. Então nós vamos orar por aqueles que estão envolvidos no ministério, aqueles que chegarão para se envolver no ministério. Esse será um motivo de propósito coletivo da igreja. Na terceira etapa, né, que são os 10 dias, já depois da metade, do dia 12 de julho ao dia 21 de julho, enquanto igreja, nós vamos orar e jejuar pelos nossos pastores e suas famílias e pela a liderança da igreja e suas famílias, né? Esse é o tempo de crescimento. Inclusive, vamos estar orando pelos novos líderes que nascerão. Nós vamos estar orando pelos novos pastores que nascerão dessa nossa casa. Eu creio nisso, um tempo em que Deus vai levantar pastores e líderes. Esse será o nosso propósito coletivo do dia 12 ao dia 21 de julho, ok?
E no encerramento, nos últimos 10 dias dos 40 dias, do dia 22 de julho ao dia 31 de julho, nós vamos, que é o tempo da colheita, né? Nós vamos orar e jejuar pelas famílias e pela nova geração. Vamos orar pelo esposo, pela mulher, pelos filhos e netos. Esse vai ser o propósito. E aproveitando, então, vamos orar e jejuar pela cidade de Aracaju, pelo estado de Sergipe, pelo Brasil e pelo mundo, tá? Porque é um tempo de colheita, amém? Então, é assim que está dividido esses nossos 40 dias, e eu creio em algo tremendo, extraordinário de Deus para esse tempo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, eu creio nisso. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Vamos meditar rapidamente na palavra de Deus. Além de tudo aquilo que Deus já ministrou, né? Durante esse tempo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Eu gosto da versão da Bíblia que diz, mas Deus é quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Amém. Digam graças a Deus. Esses nossos 40 dias celebrando o 5º ano de aniversário da nossa comunidade, tem esse tema aqui, novas sementes. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que é Deus quem nos dá a semente para plantarmos, ou as sementes que necessitamos. A palavra de Deus é muito clara. É Deus quem nos dá as sementes que precisamos. Então, se eu estou na expectativa de um novo tempo, de uma nova colheita, a semente que eu preciso, a palavra de Deus deixa bem claro que é Deus quem fornece, é Deus quem dá. Aí na sua Bíblia, na próxima carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, um texto que usamos muito, né? No versículo 10, olha o que diz a palavra, confirmando o que eu estou dizendo, né? Que para a gente semear, dependemos daquele que fornece as sementes. E quem é que fornece as sementes? Deus. Capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 10. Olha o que diz a palavra, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu gosto demais desse texto, nessa versão da Bíblia, que diz assim, ó: porque Deus
que dá a semente para o lavrador plantar e mais tarde boa produção para colher e gastar, mais e mais dará a vocês semente para plantar e fará crescer, a fim de que vocês possam produzir da sua colheita mais e mais frutos. Então vamos entender? É um tempo de novas sementes. E a palavra de Deus está dizendo que é Deus quem fornece as sementes. Nós estamos profetizando um tempo de nova colheita. E estamos profetizando também o tempo de novas sementes. A pergunta é: onde é e de quem você está adquirindo sementes? Porque algumas pessoas, irmãos, estão na expectativa de uma nova colheita, mas as novas sementes, elas não estão vindo da mão de Deus. Tem gente que está querendo um novo tempo de colheita na sua vida, mas as sementes que você tem lançado na terra, na verdade, não está vindo da mão de Deus, está vindo da mão de outra pessoa. E isso é perigoso. Imagina alguém que já viveu muitos prejuízos, decepções em relacionamentos na sua vida. Essa pessoa se trancou, essa pessoa fechou o coração, como diz a Joyce Meyer, né? Fez votos secretos, silenciosos. Quando a Joyce Meyer fala sobre rejeição, né? Sobre a raiz da rejeição, ela fala muito sobre isso, né? Os votos secretos que nós fazemos no silêncio. Por isso a gente se tranca na alma. E tem gente que já viveu isso. E essa pessoa então criou uma carapaça ali e se fechou para tudo. Para novas experiências, para novas pessoas, e disse: não, eu quero ter paz. Mas aí vamos imaginar que essa pessoa, o Senhor foi lhe curando, e essa pessoa está já à disposição de dizer: não, eu acho que eu vou pensar sobre isso. Acho que eu vou pensar no novo relacionamento. Chegou então um tempo de quê? De uma nova semeadura. Mas essas novas sementes, essa pessoa está buscando da mão de quem? Porque, irmãos, é isso que traz mais tristeza na vida de algumas pessoas. É que a pessoa está pegando semente na mão de todo mundo, menos na mão de Deus. E a palavra está dizendo que a nova colheita depende das sementes que estamos recebendo daquele que fornece. Quem fornece? Olha aqui para mim. Quem fornece é o Senhor. E onde é que a gente está recebendo? De quem? Da mão de quem a gente está recebendo as novas sementes? Será que aquela pessoa que resolveu te apresentar a alguém, será que aquela pessoa tem da mão de Deus uma semente abençoada para a tua vida? Imagina que a pessoa está vivendo exatamente isso. Não, eu estou, pastor, numa disposição e eu quero me abrir para um novo tempo na minha vida. Aí a pessoa vai buscar novas sementes em lugares onde Deus não está. Já imaginou, gente? Já sofri muito, pastor, na minha vida. Já tive relacionamentos que me trouxeram muito sofrimento. Aí a pessoa vai buscar as novas sementes lá no Forró Caju. Vou buscar lá, pastor, meu novo relacionamento. Porque na igreja também não tem ninguém, né? Então eu vou lá, quem sabe eu encontro lá. Aí a pessoa vai receber a nova semente de alguém com um copão de bebida na mão. Imagina, a nova semente para chegar na vida dessa pessoa. Gente, como pastor, e a gente preserva muito os atendimentos pastorais, mas como pastor, a gente fica olhando assim para algumas histórias, e a gente fica olhando: meu Deus do céu, depois de tudo que essa pessoa passou, foi essa semente que a pessoa foi buscar para plantar na sua vida nesse tempo. Ah, pastor, comecei a me relacionar e depois quando eu vi, eu nem sabia, mas descobri depois que a gente casou que ele usava droga. Aí eu fico pensando assim: meu Deus, onde foi que essa pessoa foi buscar essa semente? Porque, irmãos, na mão de Deus que não foi. Porque a palavra está dizendo que o dono da semente, o que fornece a semente ao lavrador, é Deus. Então entenda, se eu estou querendo um novo tempo de colheita, eu preciso selecionar bem a mão que está me entregando a semente para o novo tempo de colheita.
Gente, isso é para todo tipo de relacionamento. Imagina alguém que um dia viveu uma sociedade onde nessa sociedade a pessoa se decepcionou muito. Teve prejuízos financeiros, isso afetou sua família, seu casamento. Graças a Deus o Senhor livrou essa pessoa, ela se livrou dessa sociedade, conseguiu se reconstruir desse relacionamento e agora está querendo aplicar num novo negócio. Aí alguém lhe apresenta, alguém diz, rapaz, essa pessoa está querendo investir nesse negócio. Está sabendo que você tem muitas ideias boas e você não quer não fazer sociedade com ele, com ela? Aí na primeira conversa, gente, no primeiro café, a semente que aquela pessoa está trazendo para essa possível colheita, já é a pessoa fazendo sugestão, por exemplo, de como fraudar o fisco. Rapaz, eu tenho uma ideia de como a gente não pagar imposto. Irmãos, não seria razoável se a pessoa olhasse para esse tipo de oferta, de semente, e dissesse, não é essa colheita que eu quero para a minha vida, não. Porque a palavra do Senhor é bem clara de que quem fornece a semente para uma nova colheita é o Senhor. Irmãos, da mão do Senhor, da mão do nosso Deus, não vem semente duvidosa. Não vem semente com interesse escuso. Irmãos, o tempo de colheita é um negócio muito sério. E nós estamos já, olha, os 6 primeiros meses de 2026 não tem mais o que a gente fazer. Agora a gente só tem algo para fazer para os próximos 6 meses, com novas sementes. E da mão de quem a gente está recebendo essas sementes? Você entende por que é necessário esse tempo de jejum? Para algumas pessoas. Esse tempo de 40 dias vai ser um refrigério para Deus abrir a visão. Porque às vezes, olha aqui para mim, a gente está batendo na porta de um depósito de sementes que Deus está nos alertando. Não é daí que você vai tirar as novas sementes, viu, meu filho, viu, minha filha? Eu quero te fornecer sementes de bênção, eu quero para você de fato uma colheita. Porque a palavra de Deus nos diz que as sementes, quem fornece as sementes para o lavrador é o Senhor. Aquele que dá a semente ao que semeia. Eu quero convidar você nessa manhã num gesto de fé aí no teu lugar. Estende assim as suas 2 mãos. Fecha os teus olhos. E diga assim para o Senhor, Senhor, coloca nas minhas mãos as novas sementes. Diga, Senhor, eu só quero das tuas mãos as novas sementes que eu vou semear na minha vida. Eu só quero das tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com essas mãos que receberam as novas sementes? Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos nos atentar sobre a nova semeadura é em relação ao tempo e à estação. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero reforçar. Você sabia que cada estação do ano, ela tem uma correlação profunda com a semente que precisa ser plantada naquela época. Hoje, porque houve já muita transformação genética, né, das sementes, isso até tem um pouco de relatividade. Mas no normal, se você quiser de fato ter a melhor vitalidade da semente e da terra, precisa combinar em que época do ano, em qual estação do ano a semente é propícia. E aí você tem um resultado maior. Pergunta para qualquer agricultor. É por isso que quando você vai na feira, possivelmente você já deve ter ouvido quem está ali vendendo na feira dizendo, olha, a gente tem aqui as frutas da estação. É ou não é assim? Não tem a fruta da estação? Por quê? Porque cada semente foi preparada por Deus. Estamos falando só da exceção nesse tempo de mudança genética, né? Mas no normal, cada semente ela foi preparada por Deus para uma estação do ano. Isso quer dizer que a semente que eu semeio, eu preciso ter a graça e a sabedoria de saber qual a época certa de semear. Uma semente na estação certa. Quando nós não temos esse cuidado, irmãos, a gente pode estar fazendo muito esforço, mas a terra pode não responder na proporção do nosso esforço. Sabia que tem muita gente vivendo assim?
A pessoa tem muita ideia, a pessoa tem muito projeto, ou seja, a pessoa tem muita semente. E até posso dizer que essa semente veio da mão de Deus. Mas se você não souber ter a sabedoria de colocar a semente na estação certa da sua vida, isso pode lhe custar muito esforço e até prejuízo. Então imagina que você pega uma semente que o ideal era que ela fosse plantada para florescer no verão e você está plantando uma semente do inverno. A terra vai dar um trabalho. Você vai gastar muita energia. Você já viu momentos da sua vida assim? Em que você estava num projeto profissional e você estava ali tentando plantar a semente e você, meu Deus, por que não dá certo? É que a semente está sendo depositada numa estação diferente da sua vida. Sabia que é assim? É isso que a palavra chama, irmãos, porque todas as nossas sementes dependem dos nossos relacionamentos, né? É isso que a palavra chama de jugo desigual. O que é que a palavra diz? Não se metam em jugo desigual. O que é jugo desigual, gente? Jugo é aquela peça de madeira que era colocada no lombo de dois animais. Era uma junta de bois, né? Era assim chamado, ou de jumentos, ou de cavalos. Você pegava aquela peça de madeira, colocava no lombo de um cavalo e no lombo do outro. Os dois precisavam ter o mesmo porte físico. Os dois. Não dá para você colocar o jugo em um animal maior que o outro. Por quê? Porque o esforço de um animal maior andando do lado de um animal menor, isso causaria o quê? Um alijamento daquele que era mais frágil. Andar debaixo de um jugo desigual traz prejuízo maior sobre a vida de alguém. É quando a gente não interpreta bem as estações, né? Você já viu gente se relacionando com pessoas que são jugo desigual? Por exemplo, idade. A pessoa está numa estação da sua vida e começa a se relacionar com uma pessoa que está em outra estação da sua vida. Isso vai trazer prejuízo, porque são estações diferentes. Eu não estou falando só de namoro e de casamento não, tá, gente? Eu falava isso no culto das 7 da manhã. Imagina que uma pessoa já está naquela fase do ocaso. Sabe qual é a fase do ocaso, né? A pessoa trabalhou, juntou o dinheiro, tem ali sua economia para viver tranquilo com sua família. Aí conhece alguém que está no frescor da vida. Se formou recentemente, fez uma pós-graduação, terminou o doutorado e a pessoa está querendo explodir. Aí monta uma sociedade. Essa outra pessoa já está na fase de viajar, quer ir para Gramado, quer ir para Maceió, quer ir para a Europa. Aí, rapaz, eu quero investir aí dinheiro com você, tá bom? Não, então vamos entrar junto, vamos fazer essa sociedade. Aí daqui passa alguns meses, os dois estão trabalhando junto e esse aqui está reclamando, o mais jovem, né? Rapaz, você não me ajuda. Estou levando a empresa sozinho, por quê? Os dois estavam em estações diferentes. E a pessoa não se atentou para isso. Isso pode dar certo? Pode. Assim como a terra que recebe uma semente do inverno plantada no verão, ela pode até dar certo, mas a terra vai ter que gastar mais energia. A terra vai ter que se empenhar mais. Porque é essa outra sabedoria do agricultor. Saber a semente certa para a estação da vida. Qual é a estação da vida que você está agora? Por exemplo, tem pessoas que agora estão na estação só. Não, eu só quero estudar para concurso. Eu só quero estudar para concurso. A minha vida agora eu quero me dedicar e eu só vou parar de estudar quando eu passar nesse concurso. Aí essa pessoa decide, no meio dessa decisão, olha aqui para mim, no meio dessa decisão, essa pessoa decide começar a namorar. Hã? Já imaginou? Não, vou começar esse namoro. Aí outra pessoa começa a reclamar, você não tem tempo para mim. Você só tem tempo para estudar. Mas a estação é diferente. Irmãos, a gente teria tantas coisas para pensar e refletir sobre semente colocada na estação diferente da vida. Porque isso também é importante. Repito, nesse segundo caso, tem pessoas que até têm recebido as sementes certas de Deus, mas não estão sabendo aplicar na estação certa da sua vida. Ou estão se juntando com alguém que está numa estação diferente da sua. O que vai acontecer? Você vai até depositar a semente. Mas o nível de força, de esforço, de energia, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a se cansar. Dizer, oh meu Deus, eu orei e dependi do Senhor, eu fui buscar na tua mão a semente certa. Eu fui buscar em ti
a semente que eu iria depositar. E aí Deus está dizendo o quê? Mas olhe para a estação da sua vida. Tenha a sabedoria de depositar a semente na estação devida. E para a gente encerrar, né? Salomão falou muito bem disso. Em Eclesiastes capítulo 3. O que é que Salomão falou em Eclesiastes capítulo 3? Sabemos de cor e salteado, né? Ele falou assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você lembra Paulo falando sobre propósito? Quando ele diz assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Ele diz, tanto quem planta quanto quem rega, ou seja, tem cuidado, tanto ambos têm o mesmo propósito. Olha o propósito aqui de novo, falando sobre o tempo. E ele diz, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Salomão está falando de quê? Das estações. Para a gente saber a semente certa para cada estação. Digam graças a Deus. Antes da gente orar, o apóstolo Paulo ele traz uma correlação que eu confesso que eu fiquei intrigado na primeira leitura, né? Tem um determinado momento do texto que Paulo ele compara lavoura com edifício. A leitura que fizemos foi essa. No versículo 9 ele diz, vocês são lavoura de Deus. Aí logo em seguida ele diz, vocês são edifício de Deus. Aí ele diz assim, olha, o fundamento de um edifício, ele precisa ser único. O fundamento, vocês não podem mudar, o fundamento é Jesus Cristo. Você vai construir alguma coisa, o fundamento tem que ser Jesus Cristo. Você vai plantar alguma semente, a semente tem que vir da mão de Deus. Tudo começa em Deus, né? Aliás, tudo começa em Deus. Todo o meio é no Senhor e toda colheita é no Senhor. Aí dá certo. Começo, semente em Deus, fundamento em Jesus. O meio da construção, fundamentado em Jesus. É o Senhor quem faz crescer. Colheita em Deus. Aí quando ele começa a falar sobre edifício, ele diz assim, ó, o fundamento é Jesus Cristo. E não mudem o fundamento, tá? Não mudem o fundamento. Querem construir algo sólido, querem construir algo que dê certo. Jesus usou essa figura contando a parábola das duas casas, né? A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Paulo está usando essa mesma figura, a construção de uma casa, do edifício. Então ele diz, o fundamento é Jesus, não mude o fundamento. Agora, o material que você usa depende de você. Aí ele diz, olha, tem gente usando, por exemplo, ouro para construir a casa. Tem gente usando prata, tem gente usando pedra preciosa, tem gente usando madeira, tem gente usando feno, tem gente usando palha. É uma decisão da pessoa. O material que você usa é uma decisão sua. O fundamento é Jesus. Isso quer dizer que tem gente até construindo de forma plena, com um coração cheio de piedade em Deus. Mas o material que você está usando, a palavra diz que ele vai passar por um processo de provação. No caso de Jesus, lembram? Quando ele falou das duas casas, ele diz que o que iria testar a força da casa, a resistência da casa era o quê? Os ventos, a chuva e os rios. Foi isso que Jesus disse? Quando soprarem os ventos, quando a chuva cair e as águas dos rios transbordarem,
E tudo isso vai dar de ímpeto contra aquela casa. A que foi construída sobre a rocha vai resistir. A que foi construída sobre a areia vai ruir. Aqui, o apóstolo Paulo diz que esse edifício, construído ou de ouro, ou de prata, ou de pedra preciosa, ou de madeira, ou de feno, ou de palha, ele diz que vai ser provado pelo fogo. Fogo. Tem gente que lê esse texto e acha que esse fogo aqui, tá, gente? É apenas naquele tempo final. Não, olhe para mim. A nossa semeadura, aquilo que estamos construindo já é provado, já passa pelo teste, ó, aqui. É aqui. Por isso você passa na vida de alguém, daqui a alguns meses você passa e diz, meu Deus, essa pessoa estava celebrando tanto. Se desfez. Aqueles dois pareciam que estavam tão bem. Parecia que aquele relacionamento ia durar para sempre. Se desfez. Aquele projeto profissional, a gente achava que se desfez. Porque não passou no teste. É o que diz a palavra no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Gente, o salmista está falando de quê? Está falando de sementes, porque palavra é semente, né? Aliás, essa é a minha mensagem do próximo domingo, tá? Vou falar sobre isso. Palavra é semente. Toda palavra é uma semente. Por isso que a palavra diz que quando Deus pega Adão e coloca ele no jardim, a palavra diz que Deus deu a ele a responsabilidade e a autoridade de nomear todos os seres do jardim. E eu gosto demais que a palavra diz assim, tudo que Adão chamou, passou a ser. Por quê? Porque palavra é semente. Eu acho demais isso. A palavra diz assim, Gênesis 1:19, tudo que Adão deu nome, nomeou, passou a ser. E assim é na vida, tá? Por isso, pais, precisamos nos preocupar mais como nós estamos nomeando coisas na vida dos nossos filhos. Você entende por que tem pessoas que até hoje estão lutando para se libertar sobre algo que teu pai, tua mãe, um avô, uma avó nomeou você? Porque isso a gente herdou de Adão. Adão foi nomeando todas as coisas, e como ele nomeou, passou a se chamar. Irmãos, quantos pais, momentos de ira, de descontrole emocional, nomearam os filhos, e hoje se arrependem disso. Tudo que Adão nomeou, é minha mensagem de domingo, tá? Passou a ser, porque palavra é semente. E até hoje tem filhos tentando se desvencilhar das nomenclaturas que receberam. Isso é tão sério, né? Das nomenclaturas que receberam. Isso tem uma correlação com o Salmo 1, porque a palavra diz que aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda de quem zomba, nem na roda daqueles que pecam. Ou seja, as palavras que são soltadas ali são sementes. Se eu não recebo essas sementes, e eu vou receber a semente só da mão de Deus, a palavra diz ao contrário. Ao contrário daqueles que sentam na roda dos zombadores, aqueles que andam na roda dos escarnecedores, essa pessoa, ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor. Lei é o quê? Palavra, é semente. Tem um prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, ou seja, recebendo as sementes das mãos certas. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Semente certa, prosperidade. Aí a palavra termina como? Ao contrário disso, da pessoa que prospera porque recebeu semente certa, é o ímpio. Aí o salmista diz, o ímpio é como a palha que o vento... O ímpio, aquele que não recebe a semente certa, é como a palha que o vento... Assim como o edifício feito de palha não vai conseguir resistir ao fogo.
receber as sementes certas para uma colheita certa. Você pode dizer amém? De novo, no nome de Jesus, se você puder, num gesto de fé, feche os teus olhos. Coloca as tuas duas mãos assim para frente. E receba do Senhor as novas sementes. Mas peça isso ao Senhor. Defina nessa manhã quem vai ter na tua vida autoridade para te aconselhar. Defina também, meu Deus, nunca mais eu vou contar minha vida para aquela pessoa. Porque as sementes que eu estou recebendo daquela pessoa são sementes infrutíferas. Estou gastando minha força, minha energia. Estou fazendo um trabalho colossal e não vejo o resultado. De quem é que você está recebendo as sementes? Conselho de quem você está recebendo? Defina nessa manhã e diga, meu Deus, da tua mão. Da tua mão eu quero receber a semente certa. No nome de Jesus. Oh, meu Deus. Nesse lugar, tu és real. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor, no nome de Jesus. Diga ao Senhor, meu Deus, eu me entrego. Vou me entregar totalmente. Abra os nossos olhos, meu Deus. Abra os nossos olhos. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar completamente. e entender. Entregar completamente ao teu dispor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, sacrifique ao Senhor aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia na tua presença, recebendo as sementes certas, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar, vamos declarar isso juntos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar Aquilo que me custa, tu tu inclinarás. Nos prostramos os diante de ti, meu teus Deus, ouvidos ao meu clamor. ao meu clamor. Clame ao Senhor e diga para Ele, meu Deus, meu coração está preparado para novas sementes. Mas vale o dia. No centro Obrigado, do meu teu Deus, querer, de toda a vida. toda a vida, É um novo tempo, são novas sem sementes. jamais te A conhecer, nova colheita. tu és minha fonte, Oh, bendito é o nome do Senhor. minha colheita, Novas sementes, nova colheita. minha Oh, a minha fonte, a minha colheita, o meu coração, a minha visão, tudo está em ti, meu Deus. a minha fonte. Declare isso. Oh, abra a sua boca e declare isso de todo o seu coração. Derrame-se diante do Senhor e diga: minha colheita está em ti, meu Deus. A minha herança, meu Deus, é o teu favor, é o teu amor, é a tua graça. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Profetizamos novas sementes. Profetizamos um novo tempo de colheita, meu Deus. Revela-nos a estação própria para as novas sementes. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, diga isso mais uma vez. A minha fonte, a minha colheita, a minha herança, tudo está em ti, meu Deus. É o início, é o meio, é o fim. A minha fonte. Aleluia.
bem altas as suas mãos. Se eu me humilhar diante do teu altar. Se eu me humilhar Obrigado, meu Deus. diante do Oh, teu louvado altar, seja o nome do Senhor. sacrificar Louvado seja o nome do Senhor. aquilo que me custa, tu inclinar Eu oro pelas novas sementes, meu os Deus. teus ouvidos. Eu oro pela nova estação que o Senhor está trazendo na vida desse teu filho e dessa tua filha. E declaramos que dependemos integralmente de ti. Mais vale um Dependemos completamente do Senhor. centro do Louvado seja o nome do Senhor para sempre. toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Te conhecer. Aleluia. Tu és minha fonte, minha Louvado seja o teu nome. colheita, Coloca assim as tuas mãos sobre o teu coração e diga ao Senhor: meu Deus, eu creio que neste tempo novas sementes, eu creio que neste tempo novas sementes eu estou recebendo na minha vida para uma nova, diga, para uma nova e extraordinária colheita. Eu creio, meu Deus, Tu és a minha colheita, Tu és a minha herança. Muito obrigado, meu Deus. Oramos, meu Deus, consagrando ao Senhor a vida dos Teus filhos. Nós somos essa semente e entregamos-nos nas Tuas mãos os nossos sonhos, os nossos projetos. Os sonhos e projetos, meu Deus, para esse segundo semestre. A Tua palavra nos diz que não tem como uma semente germinar se primeiro ela não morrer. Pois é, esse é o nosso primeiro sacrifício. Entregamos-nos nas Tuas mãos, meu Deus. Nós somos essa semente. Faça germinar, faça florescer. Declaramos isso no nome de Jesus. Estamos com o coração cheio de expectativa para esse tempo de colheita, uma nova colheita, porque as novas sementes já foram depositadas nas nossas mãos. Obrigado por esse tempo extraordinário de colheita, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Tempo de colheita, novo tempo de colheita, novas sementes. Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor está te dando novas sementes. Amém. E diga assim: e vem da mão dele, só da mão dele. A semente só vem da mão do Senhor. Amém. Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Antes da gente terminar, você pode ser abençoado adquirindo ali com a nossa irmã Kelma. Vai ter uma alegria de te receber ali. Tenho certeza que vai abençoar a tua vida, tá? Que tem abençoado a minha. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, te louvamos por manhã tão abençoada, tão promissora, pela presença do Espírito Santo, pelas novas sementes que recebemos. Amanhã a gente começa uma caminhada de 40 dias e já estamos no teu altar, sacrificando tudo aquilo que possa nos custar. Obrigado por isso, porque queremos novas sementes, porque o coração está na expectativa das novas e extraordinárias colheitas que o Senhor tem para nós. Leva o teu povo em paz, guardado e protegido, guiado pela tua poderosa mão. Guia-nos através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Novas sementes, nova colheita, novas sementes, nova colheita. Deus abençoe. a minha fonte. O livro está disponibilizado ali. Vai lá.